Olá, abençoado de Deus, graça e paz a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra de fé a todos vocês, a todas as pessoas que estão em comunhão conosco nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. E hoje, meus irmãos, eu trago para vocês aqui uma palavra, uma meditação que eu acabei fazendo aqui sobre a vida, né, de Moisés e os acontecimentos lá, né, do Antigo Testamento, para que nós possamos tirar, né, uma lição para os dias atuais de hoje. E essa passagem que eu peguei aqui, eu achei ela muito interessante, porque muitas vezes nós passamos, né, por algumas situações semelhantes e temos a oportunidade de aprender, né, através desses exemplos que aconteceu lá no passado, na caminhada de Moisés rumo à terra que emana leite e mel, né, que era a terra prometida aos judeus, né, ao povo escolhido de Deus naquela época, porque hoje todos nós somos escolhidos de Deus e graças a Ele nós moramos na terra que emana leite e mel, né, que é essa terra maravilhosa aqui que produz os nossos alimentos, os nossos frutos, né, e tudo de bom para nós, ok? Então, a palavra de hoje ela está lá em Números, capítulo 13. Eu vou falar aqui do versículo 26, onde fala sobre o relatório da expedição. Então, como que funciona? Eu vou resumir, porque é grande aqui a passagem, mas qualquer um de vocês podem ir lá até a Bíblia de vocês aí, a palavra sagrada, e tá podendo acompanhar com mais detalhes, né, caso você deseje, ok, meu irmão? Então, na dúvida, vai lá, tá, e tira a sua conclusão, ok? Então, Moisés, ele ordenou ao seu exército, ele escolheu alguns homens, entre eles Caleb e Josué, junto com a sua equipe, para poder ir fazer um reconhecimento da terra prometida de Deus, que emana leite e mel, né? Nisso, Caleb e Josué, eles foram à missão, levaram os homens, fez o reconhecimento da terra. Lá eles repararam, né, que essa terra prometida, ela tinha pessoas que habitavam nessa terra, tinha muralhas, né, tinha desafios, né, tinha pessoas, tinha guerreiros lá também, porque naquela época toda terra, propriedades, né, todas as propriedades, elas tinham, né, os seus exércitos, elas tinham os seus reis, elas tinham aquelas pessoas, né, que cuidavam daquela terra, e era como se fosse um clã, né, uma cidade que tinha um governo, e esse governo ali era, na verdade, né, o chefe ali daquela nação, tá, que comandava um exército. E eles viram lá várias situações. Aqui no versículo 27 nós podemos ver aqui, que fala assim, ó: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anaquim. Anaquim eram gigantes. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus e os amoreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Ou seja, aquelas pessoas ali, elas
viviam naquele espaço, né? E com certeza eles, né, fizeram barreiras, porque naquela época tinha muito ataque de propriedades, então naquela época existia invasão, tomavam terras, e tinha essas guerras, que era cotidiano naquela época. Sobrevivia ali os mais fortes, certo? Então, só que o que aconteceu ali, meu irmão, que eu quero que você entenda. Aqueles homens que foram na frente, que foram junto com Josué e com Caleb, eles viram muitas dificuldades para eles poderem ir para a terra que emana leite e mel, que era a terra prometida, que Deus tinha prometido para eles. Então, ali eles viram essas barreiras, né, que eram grandes muralhas, pessoas grandes, né, soldados fortes. Aí eles falaram que eles viram também enaquins, ou seja, gigantes. Então, meu irmão, ali existiam muitas barreiras mesmo, que deveriam ser vencidas. Mas nós vamos entender aqui que diante daquela situação que existia lá, Deus, ele tinha preparado a vitória para aquele povo. Não importa se lá tinha gigantes, não importava se lá tinha grandes muralhas e homens treinados e com habilidades, né, em vários tipos de armas. Deus estava com eles. Deus era com o povo escolhido dele. Tá? Mas nós podemos ver aqui, né, que esses soldados, quando passaram o relatório para Moisés, né, eles ficaram com tanto medo daqueles soldados e daquelas barreiras que tinha, daquela dificuldade que tinha, que eles começaram a andar em todo o acampamento e falar para todo mundo que aquela terra era uma terra, né, que eles não conseguiriam vencer, porque o soldado era treinado, tinha gigante, tinha barreiras, né? Ou seja, todo aquele arsenal ali fez com que aquele povo temesse e fez com que eles fizessem o quê, meu irmão? De grave nessa história. Que eles esquecessem, né? Naquele momento eles esqueceram de Deus. Eles esqueceram que Deus era com eles. E eu vou falar para você, só fugindo um pouquinho aqui do nosso estudo, nesse momento eu lembro de quando Davi enfrentou Golias, né? Davi, ele sabia que Golias era grande, que Golias tinha habilidade naquela arma, que ele tinha uma espada muito grande. Golias era muito forte. Golias era, na verdade, um gigante. E Davi era sozinho, né? Ou seja, essa história aí, eu vou falar para você, nós podemos deparar com uma situação parecida. Só que ao contrário, né? O povo, eles não acreditavam, ou eles deixou de acreditar naquele momento, que Deus estava com eles. Então, essas pessoas que foram junto com Caleb e com Josué, eles passaram esse relatório dessa forma errada, né? E nessa história aí, nós podemos nos deparar que essas pessoas, elas começaram a ir contra, né, Moisés, né? E nisso, nós podemos ver aqui no versículo 30, onde fala assim, ó, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, mas os homens que tinham ido com ele disseram, né, não podemos atacar aquele povo, e é mais forte do que nós, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devorará, né, os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Então, aqueles soldados que foram junto com Caleb e com Josué, eles chegaram lá e temeram toda aquela situação que eles viram. Por que, meu irmão, que eles temeram? Porque eles não estavam preparados, eles não tinham ali
assim, aquela presença do Senhor dentro do corpo deles. Eles não tinham o Espírito Santo ali. Ali eles não estavam com aquela convicção de que Deus era com eles, de que Deus ele tinha preparado a vitória para eles. Então, com isso, eles voltam ao acampamento e fazem todo aquele mutim, né? Toda aquela, né, contradição, aquele relatório negativo. E desse momento, Caleb e Josué eles entram no meio, né, daquela situação e falam para Moisés que não, né, que eles iriam à batalha e que Deus era com eles e que eles iriam vencer. Mas aí eu quero te chamar a atenção para um detalhe aqui, já no capítulo 14, onde que fala sobre a revolta do povo, que, olha para você ver, através de algumas palavras negativas de alguns soldados, uma multidão de pessoas, ou seja, milhares de pessoas que era o povo escolhido de Deus, essas pessoas, elas ouviram esse comentário e rebelaram contra Deus. Ou seja, elas falam aqui no capítulo 14, né, versículo 14, eles falam que para que Deus tirou elas de lá do Egito para trazer elas para aquele lugar ali no deserto, ou seja, para a terra que emana leite e mel, para elas serem mortas à espada e seus filhos serem entregues, né, aos proprietários daquela terra. Então, nós podemos ver aqui, a revolta do povo, capítulo 14. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. Toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojos de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos ao Egito. Então, meu irmão, todo esse contexto aqui é para que você entenda o seguinte: na nossa vida, seja ela aqui, seja ela nos Estados Unidos, no Iraque, no Irã, na França, onde for que nós formos, nós teremos batalha, nós teremos desafio, nós teremos que lutar, porque aqui nesse mundo que nós vivemos, ele é feito, né, de obstáculos, é feito de barreiras, tá? Assim diz lá o Senhor Jesus, ele fala assim, que no mundo tereis aflição, não é isso? Mas ele venceu o mundo. Então ele fala, tenha ânimo, eu venci o mundo. Então, meu irmão, eu quero falar isso para você hoje, que não importa como que a sua vida está, não importa os desafios que você tem no seu dia a dia, né, na sua vida. Eu sei que às vezes tem muitas pessoas que lutam, né, contra uma doença, luta contra uma enfermidade. Às vezes nós temos famílias, né, que tem pessoas que são dependentes químicos. Às vezes nós temos família que muitas vezes tem uma pessoa ali que ela tem um certo tipo de cuidado que tem que ter durante toda a vida, e as coisas não são fáceis. Vivemos numa época hoje ainda mais difícil ainda, porque além de todo esse desafio que nós temos de sobreviver aqui a esse mundo, nós também temos que enfrentar uma pandemia, nós temos que enfrentar situações adversas que nós temos a todo momento. Mas eu vou falar para você uma coisa. Olha, não seja como esse povo naquela época do Egito, né? Eles queriam voltar atrás, eles queriam voltar lá para ser escravo, para receber migalhas de Faraó. Nós não temos que voltar atrás para receber migalha, meu irmão. Nós somos eleitos, nós somos escolhidos, nós temos o melhor dessa terra e nós temos que acreditar nele, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que vai fazer conosco, que vai nos ajudar, nos alimentar, vai nos levar a realizar os nossos sonhos. Amém, meu irmão? Então, que você tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe e até a próxima palavra de fé. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja presente na sua vida para todo sempre e que você tenha o melhor dessa terra. Ok, meu irmão? Dá uma olhadinha lá, tá na sua Bíblia. Vamos juntos. Um abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês.